Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês e que vocês estejam descansando bastante, estudando bastante também. Estamos na nossa terceira revisão. Hoje a revisão, vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos da matemática, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a dezena, a dúzia e as centenas, tá? E com isso também as metades, né? Meia dúzia, meia dezena, meia dúzia e meia centena, tá? Vamos lá. Primeira coisa, meia dezena, como a própria palavra diz, gente, dezena, né? Vem do 10, então prestem atenção sempre no que está escrito, no que vocês estão estudando, no que vocês estão lendo, fiquem extremamente atentos a esses conceitos, essas palavrinhas, tá? Sempre quando você vê isso no problema, porque o autor não quis se referir a essa quantidade falando 10, mas aí ele vai colocar uma dezena ou duas dezenas, e aí vocês já sabem que isso significa 10, tá? Não tem segredo, não tem mistério. E meia dezena, gente, o que seria meia dezena? Vai ser esse número, né, que no caso é o 10, dividido por 2, em 2 grupos, tá? Então, assim, a gente tem algumas opções. Eu prefiro sempre a gente entender o que significa, porque fica mais fácil depois a gente fazer isso com outras quantidades, tá? Então, vamos lá. Se eu já sei, gente, que uma dezena é 10, então, logicamente, a meia dezena vai ser a metade, vai ser uma divisão por 2. Tia Erika, só meia dezena que é dividido por 2? Não, gente. Quando a gente fala automaticamente, tá? Sempre. Toda vez que a gente fala assim, metade, significa que você vai dividir por 2, tá? Não existe metade dividido por 3, não tem. Aí a gente vai fazer uma divisão por partes iguais, ou dividir por 3, enfim. Mas quando a gente fala metade ou meia, o meio, né, significa que a gente está dividindo por 2 esse valor. Tá? Então, toda vez que eu falo assim, gente, meia dezena, automaticamente 5 na cabeça, ok? Por quê? É o número 10 dividido por 2. Eu tenho esse potinho aqui que ajuda bastante. Eu não tenho material dourado na minha casa, mas a gente utiliza também na sala de aula, às vezes, não sei se vocês têm, mas a gente pode fazer isso com qualquer coisa, tá, gente? Qualquer divisão, a gente pode utilizar os dedos, não tem problema, pode usar palitinho, não tem problema. A minha grande questão é vocês entenderem o processo, vocês entenderem como é que isso deve ser feito. Então, assim, gente, falou metade, falou meia, dividido por 2. Vamos lá, ó, 10 feijões, e eu tenho 2 grupos aqui, né? Então, eu vou descobrir a metade desse valor. 1, 2, 3, 4... 5, 6, foi pra cá, 4, 8, 9, 10, pronto, que tinha caído mais de um lado. Então, eu tenho 5 feijões desse lado e 5 feijões desse. Tá, tia Erika, os meus grupos, gente, cada grupo, né, cada lado, cada pessoa ficou com 5 elementos. Então, já sei que a metade de 10 é 5, ok? Porque cada lado, cada área, cada pessoa interessada ficou com o número 5, uma quantidade de 5 da minha dezena. Então, vamos lá. Uma dezena 10, meia dezena 5. Preste atenção. Eu posso utilizar, gente, se eu não quiser, por exemplo, eu posso aumentar essa dezena, né? Eu posso dizê-la quantas vezes eu vou repetir ou quantas vezes eu vou utilizar essa dezena. Por exemplo, como assim, tia Erika? Eu posso dizer, ao invés de falar 20, né, a quantidade 20, o número 20, eu posso escrever lá 2 dezenas. Por quê, tia Erika? Gente, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Se eu já sei que uma dezena é 10, então eu só vou repetir essa quantidade, tá? E aí tem um truque, tem um macetezinho. Vamos lá, eu tenho 2 dezenas, então eu já sei que eu tenho uma dezena repetida 2 vezes. Então, 10 e 10. Gente, qual é o algarismo que está ocupando, né, a ordem das unidades, né? A casinha das unidades. A gente não vai mais utilizar esse termo casinha, não. Mas qual é o número? Vamos lá, imagina o 10. Imaginou? Agora vamos lá. Qual algarismo está na casa das unidades? Não é o 0? Pois bem. Ok, tia Erika, tem uma dezena. Então, vai lá, reserva esse 10, você já sabe que o 0 tá lá naquela casinha das unidades. Tá, mas eu, na verdade, não tenho uma dezena, tenho 2 dezenas. Ok, então você vai pegar aquele 10 e um outro 10. Ok? Mentaliza os 10. Sobrepõe um, bota um em cima do outro. Gente, sempre unidade com unidade. Ok? Unidade com unidade.
0 com 0, 0. Quantas vezes eu repeti esse 1, né? Agora o 1 das dezenas, né? Qual é o algarismo que está nas ordens das dezenas? Número 1. No outro também, no outro 10. Mesma coisa, né, gente? Então, 1 com 1, 2. Então, fez a soma disso? 2 e 0. Ok, tia Érica. Então, apareceu o número 20. E assim a gente vai repetindo sempre. Mas tem um outro truque para isso. Gente, falou dezena, já sabe que é 10. E ele também vai te dizer quantas vezes ele vai repetir essa dezena, né? Ok, por exemplo, eu quero 7 dezenas. Pronto, você vai pegar aquele 10, você já sabe que uma dezena é 10. Pegou aquele 10, mentalizou lá, ó, o 10 lá na cabeça. Mas ele falou pra mim que é 7. Então, a gente vai fazer só uma substituição rápida. Eu vou tirar o número 1, que tá lá na casa das dezenas, e vou botar o 7 no lugar dele. O 0 continua no mesmo lugar. 7, 0, 70. Então, é só isso que você vai fazer. É um truquezinho bem legalzinho. E nada de difícil. Ah, tia Érica, mas eu já vi também, os problemas às vezes aparecem lá, meia dezena. Vamos lá, 2 dezenas mais meia dezena. Ou então, né, normalmente como eu coloco, 2 dezenas e meia. O que significa isso, gente? Mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer por partes. 2 dezenas. Troquei lá o número 1, botei o 2 e tal, virou 20. E meia dezena. Só acrescentar o 5. Aonde que é o 5? O 5 não representa... Meia dezena é 5. O 5 não representa uma unidade? Então, se o 5 representa uma unidade, o que eu vou fazer? Vou colocar ele na casa das unidades. Eu já tenho lá o 20. Vou botar o 5 na casa das unidades. Vai virar o quê? 25, ok? E esse a gente vai repetir sempre em qualquer um. Tia Érica, eu tenho 9 dezenas e meia. O que significa isso? Gente, é a mesma coisa, tá bom? 9 dezenas, troquei 1 pelo 9, 90. Meia dezena, 5, 95. Fechado? Não tem mistério. Agora a gente vai para dúzia. No nosso dia a dia, alguns elementos, alguns produtos são comercializados, são vendidos por dúzia, né? Vocês já devem ter ouvido, principalmente quando vai na feira. Uma dúzia de laranjas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de bananas, enfim. Aí eu tenho aqui, ó, uma cartela de ovos, que mostra isso pra gente. Os ovos, normalmente, eles são vendidos assim, né, por dúzia. Então, a gente sabe que aqui, ó, tem 12 espaços, tem 12 buraquinhos para 12 ovos. E ela também tem um risco aqui no meio, ó. Tem um risquinho bem aqui no meio. E ela já naturalmente dividiu. Ela fez, ó, tem 2 lados, então já meia também, aqui, ó. Lembra que eu falei? Meia, metade. Então, 6 de um lado, 6 do outro, só contar. Viu? Por meio 12. Mesma coisa, gente, não tem segredo. Então, vamos lá. Uma dezena, 10. Meia dezena, 5. Uma dúzia, 12. Meia dúzia, 6. 6 para cada lado, lembra? Acontece a mesma coisa. Eu posso repetir esse conceito, esse valor, né? Sem escrever, ou sem escrever por extenso um número, ou sem eu falar diretamente o nome do número, a quantidade, né? Ou falar o algarismo. Qual é o algarismo? Como assim, tia Érica? Vocês também sabem que isso não é novidade, a gente já estudou bastante, já fez bastante problemas com isso. 1 dúzia e meia. Gente, para tudo. 1 dúzia e meia. Gente, tem mistério. Reserva sempre. Lembra que eu falei? Toda vez que vocês lerem um problema, toda vez que vocês escutarem algum problema, né? Problema matemático, no caso, organizem a conta de vocês. Vamos lá. Se eu disse que esse problema, ele tem 1 dúzia e meia, peraí, 1 dúzia, 12, meia dúzia, 6. Então, 12 mais 6, faz a soma disso rapidinho, número 18. Então, já coloca lá no cantinho. Tia Érica, meu problema tá um pouco diferente. Tá aqui dizendo que tem 2 dúzias. O que eu faço? Você vai fazer uma multiplicação, mas no momento a tia Érica não tá cobrando essa multiplicação, até porque ainda não é um conteúdo que a gente realmente está estudando, a gente está reforçando agora. Então, a gente pode fazer a soma disso. Se eu sei que 1 dúzia é 12, então 2 dúzias, gente, eu vou somar 1 dúzia 2 vezes. Pera lá, tia Érica, 1 dúzia é 12, né? Isso, gente, 1 dúzia é 12. Então, você vai pegar o 12, somar com mais 12. 12 com 12. Pode fazer por sentença matemática, pode fazer por cálculo, pode fazer cálculo mental, tem gente até que já decorou, né?
Cálculo mental, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Vamos lá. 2 com 2, 12, gente. Qual é o algarismo que está na ordem das unidades? 2. 2 com 2, fácil, Érica. 4, reservou 4. 1 com 1, que está na ordem, o algarismo 1, que está na ordem das dezenas, né? 1 mais 1, 2. 2, 4, 24, Tchérica. Poxa, Tchérica, perfeito. Ok. E aí vocês vão fazendo isso, ok? Sempre somando. Vocês vão fazendo a soma dessas dezenas primeiro, depois vão acrescentar se elas tiverem metade. 2 dúzias mais meia dúzia, né? No caso seria, vamos lá, 2 dúzias e meia. Então você vai pegar essas 2 dúzias, que seriam 12 mais 12, que dá 24, e depois vocês vão acrescentar o 6, que seria meia dúzia. Tá? Não tem mistério, não tem segredo, pode se repetir também, por um valor assim determinado, né? Uma outra opção também da gente fazer um registro desse número. Gente, agora a gente vai para centenas. Também não tem segredo, não tem mistério nenhum. Mole, mole, fácil, fácil, né? Então vamos lá, gente. Uma centena. Eu já indiquei na hora que eu falei, uma centena. Lembra do 10, da dezena? A origem vem da palavrinha 10, né? A mesma coisa vai acontecer com as centenas. Toda vez que eu falar centenas, você já sabe, ó. Só lembrar aqui, ó. Na mesma hora que você fala centena, só lembrar do 100. Então você sabe que uma centena é a mesma coisa que 100. Não tem segredo, viu? Então vamos lá. Uma centena, 100. Tchérica, para tudo. Meia centena. Gente, mesma coisa. Você vai pegar o número 100 e você vai dividir ele por 2, tá? Sempre, né? Algumas crianças também já decoraram, já sabem, já fazem a divisão. 50. 50 com 50, ó, duas partes iguais, quando somadas, se transformam no 100, né? A gente tem um total de 100. É a mesma coisa. Presta atenção. Então, guarda isso aí na cabecinha de vocês por enquanto. Ok, tia Érica, eu já sei que uma centena é 100 e eu já sei que meia centena é 50. Reservou? Guardou? Ok, show de bola. Mas eu vou lançar um problema para vocês. Eu quero que vocês me digam qual é o número. Quero que vocês façam a representação desse número em forma de algarismo mesmo, algarismos matemáticos. E eu quero que vocês digam para mim quanto que é 3 centenas e meia. Gente, não é difícil, é a mesma coisa. Se eu já sei que uma centena é 100 e a tia Érica já falou que é 3, pronto, gente, eu só vou substituir. Eu vou tirar o 1 de cena e vou colocar o 3 lá no lugar do 1. Automaticamente, tirei o 1, coloquei o 3. Gente, que número vai aparecer? 300. Tá, tia Érica, mas